Thomas Edison foi um cientista, inventor e empresário, inventando ou aprimorando sistemas e aparelhos. Thomas Edison é responsável por influenciar culturas, modo de vida e tecnologias que usamos até hoje para podermos sobreviver. Porém, sua dignidade na história é algo muito questionável, mas não é assunto para esse vídeo. Eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso. Se você tiver interesse, comenta aqui. Esse vídeo é para falar sobre as colaborações de Thomas Edison, né, e os aprimoramentos e as coisas que ele criou e as coisas que ele aprimorou. Nasceu em 11 de fevereiro de 1847. Foi um empresário dos Estados Unidos que patenteou e financiou o desenvolvimento de muitos dispositivos importantes de grande interesse industrial. O feiticeiro de Menlo Park, que era como ele era conhecido, foi um dos primeiros a aplicar os princípios da produção maciça ao processo da invenção. E sua primeira colaboração, né, foi o fonógrafo. A invenção do fonógrafo por Edison foi o ponto culminante de uma série de inventos que primeiramente tentaram realizar a tarefa de gravar de forma mecânica algum meio às vibrações sonoras. E qual era a inovação do fonógrafo? Bom, a capacidade do fonógrafo era de gravar, né, de reproduzir os sons que gravava, abrindo novas possibilidades de utilização comercial do som. E aí chegou o Thomas Edison em 21 de novembro de 1877 e teve sua primeira demonstração, né? Ele pegou o protótipo e fez da forma dele e demonstrou isso publicamente em 29 de novembro do mesmo ano. A máquina desta vez reproduzia as palavras gravadas e o cone amplificava o som. Ou seja, a gente tem o primeiro gravador, né, entre aspas, primeiro aí, reformulado pelo Thomas Edison. O aparelho foi patenteado em 19 de fevereiro de 1878, mas encontrou dificuldades iniciais para a comercialização. O aparelho provocou pouco interesse da parte de músicos na época, né? E o Edison ficou bem embolado com isso, né? E ele achou que podia fazer isso de alguma forma virar algo de entretenimento, até porque ele é um cara empresário, né? Ele vai avisar comercialmente o produto. Só que aí ele ficou tão bolado com isso que ele deu prioridade à lâmpada incandescente. E daí, nesse meio tempo, o tal de Charles Tanter e Alexander Graham Bell, em 1886, pegaram esse fonógrafo e aperfeiçoaram o invento criando um cilindro removível, que até então no meio da gravação era fixo no aparelho, e mudando sua composição para papelão coberto com cera, que Edison resolve voltar a trabalhar no invento criando um cilindro feito inteiramente à base de cera, ou seja, uma competição ali você já percebe, né, entre Thomas Edison e Graham Bell, Alexander Graham Bell também. E no caso, a base de cera, né, feita por Edison, resolveu o problema da fragilidade do cilindro que rachava devido à dilatação diferente dos materiais em resposta ao calor. Mas para isso, né, para ele fazer essa aprimoração, ele sabe o que ele fez? Ele violou a patente de Bell. Isso mesmo, as duas empresas distintas foram formadas para explorar o cilindro e no final da década da comercialização dos aparelhos, o fonógrafo de Edison e o grafone de Bell, de cilindros virgens e gravados com música ou palavra falada, já dava lucros significativos nos Estados Unidos, ou seja, parece que ambos saíram ganhando, né? Daí o mercado cresceu pra cacete, né, com o impulso dessas tecnologias e a inovação do método pantográfico, né, de gravação do final desse século XIX ou dos cilindros moldados no início do século XX, por Edison, que possibilitaram a gravação de vários cilindros ao mesmo tempo. E o processo anteriormente era feito com gravação artesanal, cilindro por cilindro. Mas aí ele realmente conseguiu aprimorar, mas né, fazendo dessa forma bem filha da puta mesmo. Bom, a segunda colaboração é a lâmpada incandescente. Só pra deixar claro, não foi ele que inventou a lâmpada, tá? Desde o início do século XIX, vários inventores tentaram construir fontes de luz à base de energia elétrica. Humphrey Davy, em 1802, construiu a primeira fonte luminosa com um filamento de platina, utilizando-se do efeito Joule, observado quando o resistor é aquecido pela passagem de uma corrente elétrica a ponto de emitir luz visível. Outros 21 inventores construíram lâmpadas incandescentes antes de Thomas Edison, que foi o primeiro a construir a primeira lâmpada incandescente comercializável. É bom frisar nessa palavra, né? Comercializável. Isso em 1879. E ele usou para isso uma haste de carvão, tá? Carbono, que era muito fina e aquecida, né, em 900 K. Passa a emitir luz inicialmente bastante avermelhada e fraca, passando ao alaranjado e alcançando o amarelo, com uma intensidade luminosa bem maior ao atingir sua temperatura final,
próximo ao ponto de fusão do carbono, que é de aproximadamente 3.800 K. A haste era inserida numa ampola de vidro onde havia sido formado alto vácuo. O sistema diferia da lâmpada a arco voltaico, pois o filamento de carvão saturado em fio de algodão ficava incandescente ao invés de centelhamento ocasionado pela passagem de corrente das lâmpadas de arco. Como o filamento de carvão tinha pouca durabilidade, Edison começou a fazer experiências com ligas metálicas, pois a durabilidade das lâmpadas de carvão não passava de algumas horas de uso. A lâmpada de filamento de bambu carbonizado foi a que teve melhor rendimento e durabilidade, sendo em seguida substituída pela de celulose. E finalmente, a conhecida até hoje como filamento de tungstênio, cuja temperatura de trabalho chega a 3.000 graus Celsius, que é a famosa lâmpada incandescente. Terceiro, vitascópio. Que troço é esse? Bom, o vitascópio é um neologismo, né? É relacionado a um termo em inglês que é o vitascope e refere-se a um projetor de cinema comercializado por Thomas Edison em 1896. O cinematógrafo, para patente dos irmãos Lamourie, né, os franceses, que em 13 de fevereiro de 1895 inventaram, no caso, a câmera também, é um invento convencionalmente considerado como estando na origem do cinema, tá? O aparelho não foi comercializado. Em consequência disso, os inúmeros eletricistas por todo o mundo se puseram a reinventar, a inventar, na verdade, aparelhos baseados nos mesmos princípios, para suprir a explosão de curiosidades que as imagens animadas tinham. O britânico Robert William Poole, né, criou um projeto de cinema, na verdade um projetor, né, de cinema chamado teatrógrafo. Isso foi em 20 de fevereiro de 1896. E o Thomas Edison ficou sabendo disso, né? Aí, quando ele viu a concorrência, entretido com o que estava acontecendo, ele, isso aqui tá fazendo sucesso. Cinetoscópio, os irmãos Lamourie, vou ver isso aqui. E aí o Thomas Edison, consciente disso, ele lança o vitascópio, que foi em 23 de abril de 1896, que era um projetor com características idênticas de William Poole, né, o cara que inventou o teatrógrafo. E aí, bom, ele patenteou o nome dele, é isso aí. E aí, basicamente, seriam dois aparelhos, né, de projeção que foram os mais vendidos do mundo e no final da primeira década. E o Edison compra a patente do aparelho da projeção de filmes, desenhado por Francis Jenkins e Thomas Armat, chamado de Phantascope. A primeira apresentação deste aparelho foi lá na Atlanta, em setembro de 1895, onde o pessoal do Conta State Exposition, que tinham os direitos autorais, né, eles ficaram reclamando, né, porque basicamente ele pegou todos os caras, ele roubou, basicamente, né, a ideia da parada. Só que eles acabaram cedendo, né, por Thomas Edison, porque ele mudou o nome para vitoscópio, né? Vitascópio. Quarta colaboração, o mimeógrafo, isso mesmo. Um protótipo da máquina de impressão simples foi patenteada em 8 de agosto de 1887 por Thomas Edison, nos Estados Unidos. A patente foi deferida em 1880 e o nome mimeógrafo foi utilizado pela primeira vez em 1887 por Albert Blake Dick, que foi licenciado por Edison para a produção de nova invenção. E a máquina foi sendo aperfeiçoada, mantendo, entretanto, sua simplicidade de manuseio, incorporando-se uma pequena rotativa manual, não sei se você lembra, né, aquele cheirinho que tinha, né, também, o que permitia uma rápida reprografia de diversas cópias nas pequenas tiragens. E aí teve a ampliação do uso das máquinas de fotocópia e outros equivalentes, de reprodução em série com maior qualidade. E o mimeógrafo era a mais barata e eficiente forma de impressão para pequenas tiragens sem qualidade. O mimeógrafo teve larga utilização como meio barato de produção de cópias de textos, sobretudo nas escolas. Essas máquinas inventadas no início do século XX tinham inicialmente a força motriz manual, mas depois ela foi aprimorada para a eletricidade. E os textos eram preparados com a ajuda de uma máquina de escrever numa matriz em papel chamada stencil. Não sei se você lembra disso, se você tem essa idade, é claro. Que era impermeável e que continha a tinta concentrada numa das faces. A máquina ou o instrumento pontiagudo para os desenhos faziam as perfurações que permitiam a passagem da tinta e, consequentemente, impressão no papel. Esta tinta da matriz dissolvia-se em álcool, que era colocado num recipiente da máquina, e aí a matriz num pequeno cilindro poroso, cheio de tinta, girava e uma manivela, não sei se você essa manivela tinha que rodar, né, com uma velocidade até conseguir escalar, tangenciando o cilindro que impelia a tinta através da matriz. E aí você tinha a impressão direta no papel.
E como era muito barato, a impressão muitas vezes era ilegível, sendo um processo muito trabalhoso e desgastante. O mimeógrafo continuou praticamente o mesmo até a década de 80, quando surgiram máquinas computadorizadas que, utilizando o mesmo princípio básico, mantiveram um custo extremamente baixo do stencil, mas com grande melhoria da qualidade de impressão. Bom, galera, é isso, valeu e até mais.